Olá, eu sou a professora Josefina Oliveira do curso Palavra Exata. Estamos aqui para a nossa quinta aula e finalização do nosso curso de nivelamento. O que eu pensei para essa quinta aula foi resolução de questões, porque a gente tenha condições de rever os conceitos que foram dados ao longo dessas aulas, tá? Do nosso curso de nivelamento. Só para relembrar um pouquinho, já coloquei aqui as frases no quadro para ser um pouquinho mais organizado, né? Um pouco mais rápido. Mas assim, eu queria só relembrar, antes de iniciar com vocês a resolução das questões, eu queria associar aqui conceitos, relembrando conceitos importantes. Nós falamos do substantivo e caracterizamos o substantivo como uma palavra que aparece com a função de nomear. Quem é que nomeia? O substantivo. Não posso esquecer isso, tá? Função do substantivo, nomear. Aí nós falamos do adjetivo. Que foi que nós dissemos sobre o adjetivo? Ele se apresenta junto de um substantivo, se referindo a um substantivo com a função de caracterizar. Então, o adjetivo caracteriza. Aparecer um termo na oração com a função de caracterizar, eu já chamo esse termo de adjetivo. Aí o que eu falei? Eu falei da locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? É um termo preposicionado, uma preposição mais um nome, se referindo a um substantivo, exercendo a função de caracterizador, termo caracterizador, porque ela vai equivaler ao adjetivo. Agora, o detalhe que eu tenho que lembrar é que a locução adjetiva, ela se refere ao substantivo. A locução adjetiva se refere ao substantivo, tá? Quem mais nós vimos? Nós vimos o artigo. Aqui eu vou colocar na ordem da gramática, não na ordem das nossas aulas em si. O artigo, eu disse que ele aparece ou para determinar ou para indeterminar um substantivo. Então, ele aparece para determinar, para indeterminar um substantivo. Significa dizer que o artigo, ele sempre acompanha o substantivo. Está sempre junto do substantivo. Inclusive, é uma forma de você substantivar as palavras. É anteceder o artigo, tá? Temos também o numeral. O que foi que nós falamos sobre o numeral? Eu disse para vocês que o numeral é uma palavrinha que aparece para indicar a ideia de quantidade ou de posição em relação ao substantivo. Ou está indicando quantidade ou indicando posição. Eu chamo de numeral. Menos frequente nas provas de concurso, mas eu preciso saber. Falamos também do pronome. Esse aqui em peso em prova de concurso. O que eu disse sobre o pronome? Que ele aparece para substituir ou que acompanhar um substantivo. Então, aqui nós temos outra classe que se refere ao substantivo. Ou acompanhando o substantivo, ou substituindo esse substantivo. Aí nós vimos até a classificação básica dos pronomes. Falamos do nosso amiguinho verbo. Por que eu chamo de amiguinho? Porque ele aparece na prova. Está sempre junto. Então, é amigo. Aquela ideia, eu não posso com o inimigo, o que eu faço? Me alio a ele, torno amigo, certo? Aí, no caso, é a situação do verbo. Torne-se amiguinho do verbo, porque se você tiver familiaridade, conhecer, vai acertar todas as questões, sem problemas. Vamos lá? E o que é que eu falei, caracterizei do verbo? Ele aparece para indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Fizemos a caracterização do verbo, indicando ação,
indicando estado, indicando fenômeno da natureza. De uma certa maneira, eu posso incluir fenômeno da natureza em ação. Então, a ideia básica que nós temos de verbo é uma palavra que indica ação e estado. E esse estado eu posso até completar com a ideia de qualidade, né? Associando a referência de qualidade. Estado ou qualidade. Aí falamos do advérbio. O advérbio também presente nas provas de concurso, tá? Atentem aqui. Advérbio aparece para indicar circunstância. Colocar melhor, mais legível aqui. Advérbio, tá? Aparece para indicar circunstância. Circunstância de tempo, circunstância de modo, circunstância de causa, de negação. A relação circunstancial é importante. Circunstância em relação ao verbo, em relação ao adjetivo ou em relação a outro advérbio, certo? Todo advérbio se refere ou a um verbo, ou ao adjetivo, ou outro advérbio. Nunca ao substantivo. Advérbio não se referem a substantivo. Isso é uma pista importante para o reconhecimento dessas classificações. Inclusive para distinguir do valor adjetivo, tá? Porque o adjetivo sempre se refere ao substantivo. O advérbio, nunca. Então, a gente já tem um ponto de referência, de distinção bem válido aí. Aí, falei também do advérbio, eu falei da locução adverbial. Que foi que eu coloquei da locução adverbial? Eu disse que aparece, é um termo preposicionado, mais o nome, que equivale ao advérbio. E sempre se refere ao verbo. A locução adverbial, ela é uma estrutura que se refere ao verbo. Ela não vai se referir ao adjetivo, não. E muito menos ao substantivo. Porque o substantivo, quem se refere é a locução adjetiva. Tá? Aí depois falamos da conjunção, na nossa quarta aula. A conjunção eu coloquei como elemento de ligação entre termos ou então entre orações, certo? Conecta termos ou conecta orações. O que é importante nesse reconhecimento é você perceber as ideias que estão sendo conectadas pela conjunção. Bom, falamos também da preposição. A preposição, também na nossa quarta aula. A preposição se comporta como elemento de ligação também, mas só que entre termos dependentes. Esse é o detalhe. Ligação entre termos dependentes. Que foi que eu disse? Que nós precisamos memorizar as conjunções, certo? Porque excetuando todas as demais conjunções, elas só serão conjunções. Elas não vão exercer uma outra função. E temos também a interjeição. A interjeição, que se caracteriza na indicação de um estado emocional, certo? Representou um estado emocional de alegria, tristeza, dor, medo, eu chamo de interjeição. Facílima de ser reconhecida, porque vem sempre com um ponto de exclamação, tá? Então, foram esses conceitos que foram trabalhados ao longo do nosso curso de nivelamento. Vamos ver se conseguem organizar aí na mente de vocês esses conceitos para nós resolvermos essas 3 questõezinhas aí que estão propostas, tá? E também deixo as questões para vocês responderem, as questões com gabarito. Dessa vez eu fiz não para escrever, eu fiz de múltipla escolha, para vocês identificarem
classificações adequadas, classificações incorretas. É um treinamento aí de questões de múltipla escolha. O gabarito está no final aí das questões. Vamos lá. Ele pede na primeira questão de treinamento, ele diz assim: circule os substantivos e sublinhe os adjetivos dos períodos a seguir. Parece coisa da tia do primário, né? Mas não pensem que é uma coisa tão elementar. Uma boa parte tem realmente essa dificuldade de reconhecimento. Não você, porque agora, depois do curso de nivelamento, você tem em mente aí que representa cada uma dessas classes morfológicas. Ele pede o reconhecimento pelo destaque, circular o substantivo, sublinhar os adjetivos. Então, a primeira frase que nós temos aqui, já coloquei, ele fala: e o azul virginal, onde as águias e os astros gozam, tornam-se o azul espiritualizado. Olha, às vezes, de uma forma bem intuitiva, a gente olha a palavra azul e já associa o azul com cor. E por associar com cor, já pensa no adjetivo. Mas observe, neste caso, o azul, ele não está se referindo a nenhum substantivo. Na realidade, ele está representando o substantivo. O azul aí que ele está denominando é o firmamento. Então, o termo azul, nesse contexto, ele está nomeando e não caracterizando. Se eu dissesse o mar azul, aí ele seria adjetivo. Mas quando eu digo o azul, certo? O azul virginal, então esse azul nomeia. Se ele nomeia, nós temos aqui um substantivo. Então nós vamos circular, que ele pede para circular os substantivos. E um detalhe importante, olha como ele vem acompanhado do artigo. Esse o aqui é artigo. Só pelo fato de vir com o artigo, já me identifica a função substantiva. Porque qual é a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Então, se está junto do termo, esse termo tem que ser um substantivo. O azul virginal, eu tenho aqui novamente o azul com função que? Substantiva. Tem o mesmo valor. Só que agora ele acrescentou o termo virginal, que está caracterizando o termo azul. Então, se caracteriza o azul, não é o azul do fim de tarde, é o azul virginal, de virgem, de puro. Nesse caso aí, ele caracteriza. Se ele caracteriza, a função é de adjetivo. Então, nós vamos sublinhar. Tá? Eu sei que virginal é adjetivo porque se refere a um substantivo. No caso, o termo azul. Olhe as associações. Eu preciso que aprendam a fazer essas associações. Bom, onde as águias e os astros? Olha o artigo de novo me ajudando. As águias, eu estou nomeando. Os astros, eu estou nomeando. O artigo acompanha substantivo. Então, tanto águias quanto astros são o quê? Substantivos, tá? Porque estão nomeando uma ave, certo? E um corpo celeste. Estão dando nome. Função de nomear é do substantivo. Isso aqui fica organizadinho na sua mente, para lembrar, tá? Gozam, né? Onde as águias e os astros gozam. Tornou-se o azul espiritualizado. Novamente azul, substantivo, olha o artigo. E espiritualizado, ele caracterizou azul virginal. Depois ele diz azul espiritualizado. Esse espiritualizado está se referindo a azul, caracterizando. Então, ele vai ter função de adjetivo. Quem caracteriza é o adjetivo. Quem nomeia é o substantivo, tá? Então, olha os termos aqui destacados. Bom, os outros termos aqui, ele não pediu. Ele só pediu substantivo e adjetivo. Mas temos artigos, temos o onde,
que funciona nesse caso aqui como pronome, pronome relativo. Gozam é verbo, tornou-se, tornar é verbo. Então, só na identificação do substantivo e do adjetivo. Vamos agora para a letra B. A letra B, ela tenta jogar uns termos que confundem. Diz assim: um fraco rei faz fraca a forte gente. Um fraco rei. Olha, eu estou nomeando com o termo rei, certo? Então, se eu estou nomeando, esse termo rei é substantivo, tá? Faz fraca a forte gente. Esse termo gente também está o quê? Nomeando. Se nomeia, é substantivo. Então, temos o substantivo rei, temos o substantivo gente. Agora, quem se refere a esse substantivo? Caracterizando, temos algum termo? Temos fraco, está se referindo a rei, um rei fraco. Então, se refere ao substantivo caracterizando, adjetivo. Faz fraca a forte gente. Esse fraca também está se referindo, agora não mais ao termo rei, mas ao termo gente. Faz fraca, gente fraca, tá? Caracterizou. Só que ele diz, faz fraca a forte gente. Esse termo forte também se refere a gente, que é substantivo, caracterizando. A ideia dele é que transforma a gente forte em gente fraca. Essa é a ideia. Então, tanto fraca quanto forte caracterizam o substantivo gente. Ok? Por isso são adjetivos. Dá uma confusão porque ele mistura fraco, fraca, forte. E aí você não sabe a quem se refere cada um dos termos, tá? Letra C. O homem é mortal pelos seus temores e imortal pelos seus desejos, tá? Quem caracteriza, não. Quem nomeia? Vamos logo marcar os substantivos. Quem nomeia? Homem, certo? Quem mais? Temores. Temores são os medos. Eu estou nomeando, tá? E teríamos desejos. Desejos também eu estou nomeando. É aquilo que ele sente. Desejos, tá? São substantivos. Quem é adjetivo? Eu tenho que ver se refere a substantivo. O homem é mortal. Eu estou caracterizando o homem. Homem mortal. Então, se eu caracterizo, ele é adjetivo, certo? Pelos seus temores, temores nomeia, por isso substantivo. E imortal, quem é imortal? O homem. Então, esse imortal também se refere ao substantivo homem, caracterizando, certo? Adjetivo. Imortal pelos seus desejos. Desejos é substantivo, tá? Aqui ele não caracterizou desejos, mas ele poderia. Desejos irrealizáveis, desejos possíveis, certo? Desejos fascinantes, poderia caracterizar, mas ele não caracterizou, só nomeou. Então tem só o substantivo, ok? Agora a letra D. Perdi o bonde e a esperança. Carlos Drummond de Andrade. Que ele coloca, vamos lá. Volto pálido para casa e a rua é inútil e nenhum alto passaria sobre meu corpo. Vamos reconhecer substantivos. Nós temos o bonde, certo? Nomeando aí o transporte. Nós temos esperança, nomeando um sentimento, certo? Nós temos casa, também nomeando o local onde você mora. Rua, também nomeando o local por onde você anda, tá? Auto, esse auto aqui é o carro, está nomeando, tá? E corpo
também está nomeando. São substantivos: bonde, esperança, casa, rua, auto, corpo. Agora vamos reconhecer os adjetivos. Para eu reconhecer o adjetivo, eu preciso saber os substantivos, porque esses adjetivos, eles vão se referir ao substantivo, tá? Por isso que eu circulei logo os substantivos. Perdi o bonde e a esperança. Não tem nenhum adjetivo agregado a esses substantivos, tá? Volto pálido. Olha um detalhe, o pálido é uma característica que ele atribui para o sujeito aqui. Quem é que volta? Eu, né? E quem é esse eu? O Carlos, certo? Vamos assim dizer, o Carlos Drummond de Andrade. O Carlos volta pálido. Então, o sujeito do voltar aqui está implícito eu. O pronome eu é um pronome substantivo. Então, esse pálido é um adjetivo que está caracterizando o pronome eu, que é um pronome substantivo, que é um pronome que eu posso substituir pelo termo Carlos. Por isso é que eu tenho a referência do adjetivo, certo? Porque caracteriza o substantivo, perdão, o pronome que está implícito aí. Eu volto pálido para casa. Não temos nenhum adjetivo para casa aqui. Para minha bela casa, para minha casa enorme, minha confortável casa, ele não colocou. A rua é inútil. Olha só, inútil, ele está caracterizando a rua, tá? Se caracteriza adjetivo, tá? E nenhum alto passaria sobre o meu corpo. Não temos substantivos, aliás, adjetivos associados para alto ou corpo. Poderia ser um alto veloz, aí teria um adjetivo, certo? Poderia ser um corpo inútil, um corpo belo, seria o adjetivo, mas ele não usou, certo? Então, quem representa aqui substantivo? Bonde, esperança, casa, rua, alto, corpo. Adjetivo, pálido, inútil, certo? Pálido se referindo ao sujeito representado pelo pronome substantivo, inútil se referindo à rua. O detalhezinho aí é da referência do pronome, que tem um valor do substantivo, tá? Então, fechamos aí a nossa primeira questão, no reconhecimento de substantivos e adjetivos, tá bom? Agora, na segunda questão, ele pede para verificar, preenchendo os parênteses, se as expressões são adjetivas ou adverbiais. Aí nós vamos colocar, preenchendo, 1 para a locução adjetiva, 2 para a locução adverbial. Isso é muito fácil. A locução adjetiva se refere ao substantivo. A locução adverbial se refere ao verbo, certo? Então é só lembrar desse detalhe. Eu vou até colocar aqui. Locução adjetiva refere-se ao substantivo, tá? Locução adverbial refere-se ao verbo. Pronto. Você não vai confundir. Aí nós vamos só acompanhar aí no material e fazer a caracterização. Um rapaz às direitas não faz isso. Essa expressão às direitas, certo? Está relacionado a rapaz. O que eu chamo de rapaz às direitas? É um rapaz certinho. É um rapaz que faz tudo certinho, certo? Então, nesse caso, caracteriza rapaz, porque se refere ao substantivo rapaz. Por se referir ao substantivo, eu tenho aí uma estrutura de locução adjetiva, certo? Vou colocar aqui o espaço dos parênteses para nós completarmos. Aí não tem necessidade de escrever as frases, tá? Porque temos a estrutura aí na associação do destaque. Ele diz assim, um rapaz às direitas, faça uma setinha e coloque aí o termo às direitas referente a rapaz. Se refere ao substantivo rapaz, é porque
é um valor adjetivo, é uma locução adjetiva. Então, aí nós temos né? Item 1. Agora, um fato à toa não será levado em consideração. Um fato à toa equivale a dizer um fato sem importância, certo? Um fato banal. Percebam que esse à toa, ele se refere a fato. E fato é substantivo, certo? Se o termo se refere a um substantivo, eu classifico, no caso, como locução adjetiva, tá? Termo preposicionado, se referindo ao substantivo. Locução adjetiva. Bom, caracterizando, né? Tem um detalhe, tem que caracterizar. À toa caracteriza fato. Fato à toa, banal. Essa é a ideia. Saíram às pressas da reunião. Às pressas se refere à reunião ou a saíram? A saíram. Saíram às pressas. Então, é como eles saíram. Esse termo se refere ao verbo. Termo preposicionado, se referindo ao verbo, eu chamo de locução adverbial. Então, nós temos o 2 aí associado. Locução adverbial. Josefina, é só olhar a quem o termo se refere? Se for uma locução se referindo ao substantivo, caracterizando esse substantivo, eu já posso dizer que é locução adjetiva. Sim. Se for um termo preposicionado, se referindo ao verbo, indicando uma circunstância, eu já posso dizer que é uma locução adverbial. Sim. Tá? Então, faz associação com o termo. A outra, ele diz assim, andava à toa pela cidade. Esse à toa agora se refere a andava. Não se refere mais ao substantivo, como foi na outra, né, que ele colocou fato à toa. Agora é andava à toa. Se referiu ao verbo. Se referiu ao verbo, o verbo andar é uma ação, por isso que é verbo, certo? Então, nós temos aí uma locução adverbial, tá? Então, o próximo aí, também 2. Locução adverbial. Exames de improviso não satisfazem a ninguém. Nesse caso, exames de improviso. Esse termo de improviso se refere a exames, caracterizando. Exames improvisados. É uma característica. Não exames planejados, mas improvisados, certo? Caracterizou, eu tenho o valor adjetivo. Então, novamente, o item 1, certo? Locução adjetiva. Porque se referiu ao substantivo, exame, e se referiu ao substantivo, eu tenho valor adjetivo. Chegou de improviso. Olha aí, ó, ele chegou como? De improviso, tá? Sem nos avisar. Nesse caso, se referiu ao verbo chegar. Se referiu ao verbo, eu tenho locução adverbial. É muito fácil isso. É muito simples para você perder questões importantes por não reconhecer uma estrutura morfológica básica. Teríamos aí, homens sem dúvidas, não os conheço. Sem dúvidas, se refere a homens. Homens é substantivo. Então, eu estou caracterizando esses homens. São os homens sem dúvidas, quer dizer que não tem dúvidas. Nesse caso, se eu caracterizo, eu tenho a referência da locução adjetiva, tá? Quem caracteriza é o adjetivo. É um termo preposicionado, com valor do adjetivo, eu denomino como locução adjetiva. Fazia tudo à força. Esse termo, à força, se refere a fazia, e não a tudo. Não é tudo à força. É fazia à força. É como ele fazia. Nesse caso, a força é locução adverbial, porque se refere ao verbo, indicando circunstância de modo, tá? Então, temos a sequência aqui. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Certo? Caracterizando as locuções. Na terceira questão, eu peço, classifique morfologicamente as palavras sublinhadas. Aí nós vamos ter todas as classificações possíveis aí. Não temos limitado como foi na primeira,
que era só substantivo e adjetivo. Nós temos essa terceira e a nossa última questão, certo? Associando aí todas as funções, misturando todas as funções, para nós reconhecermos. Não há necessidade de escrever a frase. Eu vou colocar só os termos que estão em destaque, tá? Terceira questão, letra A, que ele coloca aí. Ele diz assim: não cobiço a margem da estrada, porque não busco um pouso, mas um fim. Bonito, né? Poético. Não cobiço a margem da estrada. Ele destacou o termo da estrada. O termo da estrada. Eu quero saber qual é a classificação desse termo. O que é que eu faço? Eu observo a que ele se refere. Ele está associado com margem. É a margem da estrada. Relacionado com substantivo, né? Caracterizando a margem. Não é a margem do rio. Não é a margem da folha. É a margem da estrada. Então, nesse caso, tem caracterização. Se tem caracterização, é adjetivo. Mas olha só, ele não colocou uma palavra. Ele colocou uma expressão preposicionada. Então, eu vou chamar isso aqui de locução adjetiva. É uma locução adjetiva que caracteriza o termo margem. E destacou também o termo um fim, certo? Ele diz: por que não busco um pouso, mas um fim? Equivale a dizer, mas busco um fim. Então, ele quer o fim da estrada e não a margem da estrada. Nesse caso, esse fim, certo? Ele poderia ser numeral, né? Possibilidade, ou artigo. Aqui não dá para ser pronome indefinido, porque não dá para fazer a oposição um e outro, certo? Uns e outros. Não dá para fazer. Não descarta a possibilidade dele ser pronome indefinido. Eu fico entre numeral, indicando quantidade, ou valor indefinido, sendo artigo. Aí eu não poderia dizer, mas somente um fim, na ideia de quantidade. Eu tenho a ideia aí de um fim qualquer. Ele quer um fim, certo? Ele não especifica que fim é esse. Não é o fim que ele quer, é um fim, qualquer que seja esse fim. Então, dá o valor do qualquer. Quando dá o valor do qualquer, eu tenho a ideia do artigo. No caso aí, artigo indefinido, tá? Artigo indefinido. Olha, às vezes, a diferença do numeral para o artigo é confusa, tá? Então, atentem aí. Não há a ideia de quantidade, quer dizer um único fim, certo? Não é o que ele está colocando, é um fim. Ele quer um fim da estrada, qualquer que seja esse fim. Então, ele usa em sentido indefinido, tá? Por isso é artigo. Na letra B, nós temos mais termos destacados, né? Na letra A foram só 2. Na letra B ele diz: tudo se renova sob os céus, mas o último dia é idêntico ao primeiro. Poético, profundo. Tudo se renova. Ele colocou tudo, certo? Olha, tudo, nada, ninguém, alguém, nos traz um valor impreciso, indefinido. Bom, quando é indefinido, ou é o artigo ou é o pronome indefinido. Não temos tudo sendo artigo, então vai ser pronome. Aqui esse tudo é um pronome indefinido. Um pronome indefinido, tá? Aí ele coloca sob, se renova sob os céus. O sob eu já sei, porque na aula 4 eu tive a relação das preposições e Josefina disse que eu tinha que memorizar. E eu já memorizei antes de assistir a aula 5, certo? E eu sei que sob é o quê? Preposição, tá? Preposição.
Aqui eu não vejo referência a que termo está associado. Eu só sei que sob é preposição, como eu devo saber que com é preposição, de é preposição, traz é preposição, certo? Ante é preposição, perante é preposição. Então, tenho que lembrar dessas informações. Aí temos, mas o último dia é idêntico ao primeiro. Temos destacado aí o mas, certo? Olha, a primeira informação é, tudo se renova sob o céu. A segunda informação é, o último dia é idêntico ao primeiro. Esse mas, ele conecta essas duas informações, dando uma ideia de contraste. Se ele diz que tudo se renova, como é que o último é idêntico ao primeiro? Então, nós temos ideias contrastantes, caracterizando aí uma conjunção adversativa, tá? Mas basta colocar conjunção. É uma conjunção porque conecta duas ideias, certo? Duas orações aí no caso. Na sequência, ele diz, o último dia é idêntico. Idêntico. Idêntico significa igual. Esse termo idêntico se refere a dia. Dia idêntico. Último dia, certo? O idêntico aí, associado aí ao substantivo dia. Na referência ao último dia. Então, se ele está caracterizando o substantivo dia, ele tem função de adjetivo. Adjetivo. E ele coloca idêntico ao primeiro, subentendendo primeiro dia. Então, ele pede a função do termo primeiro. Primeiro dá a ideia de posição. Qual é a classe morfológica que indica a posição? Nós vimos aqui. Indica quantidade e posição. É o numeral. Então, primeiro é classificado como numeral. Ah, Josefina, então eu tenho que realmente lembrar disso aqui. Sim, tem que lembrar desses conceitos, dessas associações conceituais. Tá? Então, nós temos pronome, preposição, conjunção, adjetivo, numeral. Tá? Na classificação aí da letra B. A letra C, o que é que ela coloca? Tá? Ela diz assim, nunca é perdido o tempo dedicado ao trabalho. Aí o que é que ela destaca? O nunca, certo? O nunca, ele indica uma ideia de tempo. Nunca quer dizer em tempo algum, tá? Então, se ele indica uma ideia de tempo, uma circunstância de tempo, nós temos aqui a presença do advérbio. Do advérbio. Nesse caso, esse advérbio nunca, ele está se referindo à expressão é perdido. Tá? Na realidade, é, certo? Verbo perdido aí está com valor adjetivo. Tá? Com valor de caracterização. Então, nós temos esse nunca associado aí à ideia de tempo algum, indicando tempo, caracterizado como advérbio. E o é? Eu tenho o é aqui, caracterizando, né? Aqui nós temos verbo ser, porque indica característica de perdido. Nunca é perdido. Nesse caso aqui, o que nunca é perdido? Né? O tempo dedicado ao trabalho. Então, esse é tem função de verbo. Não porque indica ação, mas porque indica estado. No caso aí, uma característica. Né? Perdido. Onde é que eu coloquei aqui? Advérbio. Não, eu quero verbo. Ação, estado é o fenômeno da natureza. Está indicando estado nesse caso. É o verbo ser, é o verbo de ligação. Tá? Vamos lá, letra D de dado. Um tolo é desagradável, mas um pedante é insuportável. Geralmente, nós usamos o termo tolo como adjetivo, caracterizando, certo? Mas nesse contexto, olha o artigo antecedendo. É aquele exemplo que eu dei, o velho. Se eu digo o velho, ele tem valor substantivo. Olha o artigo antes. É diferente quando eu digo, comprei o carro velho. Aí esse velho se refere a carro, por isso é adjetivo. Mas quando eu tenho o velho, esse velho aí acompanha
o artigo acompanha o termo velho, ele passa a ser substantivo. É o mesmo caso aqui, um tolo. É um termo que eu estou usando para nominar alguém, né? Que é bobo, tolo. Aí você tem a referência de substantivo, tá? Então aqui esse tolo seria substantivo. Substantivo. Na realidade seria não, é substantivo. Um tolo é desagradável, tá? Mas um pedante é insuportável. Aí ele destaca insuportável, caracterizando o termo pedante. Pedante é substantivo, pedante é uma pessoa chata, antipática, e aí ele coloca insuportável. Pedante no contexto aqui é como se fosse uma pessoa vaidosa, que gosta de mostrar que sabe, termina se tornando chata, antipática. Por isso que ele coloca como insuportável, caracterizando. Aqui nós temos função de adjetivo, tá? É um adjetivo. A eternidade é um oceano sem praias. Nessa letra E, ele destacou somente oceano, certo? O termo oceano está anteposto aí com o artigo, um oceano, tá? Então, se eu tenho a presença do artigo, eu já ponho sem dúvida aí substantivo. Isso me ajuda a reconhecer. Vem junto com o artigo, eu já classifico como substantivo, porque a função do artigo é essa, acompanhar o substantivo, tá? Então, teríamos aí substantivo. Uns cantam, outros encantam. Olha, já temos aí a oposição, uns e outros, né? Letra F agora. Associando aí uns com valor de pronome. Pronome indefinido. Indefinido. Já tem a oposição com outros aí. Já caracteriza o pronome indefinido. E encantam. Estaria associado aí à ação de encantar. Então, encantam é uma estrutura verbal. É a variação do verbo encantar, certo? Temos a ideia de ação, ação de encantar. Caracterizando estrutura verbal. Aí temos na sequência, letra G. Fizemos tudo conforme nos pediram. Letra FG, não é isso? Bom, nós teríamos aqui conforme, ele destaca o conforme e destaca o nos. Olha, primeira oração, primeira informação. Fizemos tudo. Segunda informação, nos pediram. O conforme liga essas duas informações. Então, ele tem função de conjunção. Conjunção conformativa. Conformativa. Mas basta classificar como conjunção. Pediram. Pediram a quem? A nos. Esse nos aí equivale ao nós, a nós. Certo? Pronome. Pronome pessoal oblíquo. Tá? Então, nós temos a função aqui de pronome, substituindo o substantivo. Tá? Pronome oblíquo. Pode até acrescentar aí, pronome oblíquo. Não há necessidade da classificação, que ele não pede na questão, mas é bom. Ele só pede para indicar a classificação geral, né? Classificação morfológica. Precisa dizer o tipo de pronome, o tipo de conjunção. Mas é bom colocar. E temos aí a letra H, certo? Também só com dois termos destacados. Não, são dois termos. Ele diz assim: estávamos a 15 dias dos exames. O que eu tenho de destaque aí? 15. Esse 15 indica a ideia de quantidade. Quem é que indica na morfologia? Quantidade. Quem indica é o numeral, certo? Indica aí a quantidade de dias, 15 dias. Então, é numeral. Aí ele diz assim, dos exames. Eu poderia trabalhar separadamente. O dos como uma contração e exames como substantivo. Mas vamos trabalhar a expressão junto, tá?
Aí nós teríamos dos exames, ok? Esse termo dos exames se refere a dias. Dias dos exames. Não são os dias das consultas. Não são os dias das cirurgias. São os dias dos exames. Aliás, dias dos exames. Aí, nesse caso aí, nós temos caracterizando dias. Então, representando uma locução adjetiva. É uma locução adjetiva. Simples assim, tá? Então, nós concluímos aqui a nossa 5ª aula e também o nosso curso de nivelamento, tá? Nós vamos trabalhar essas informações ampliando a abrangência na nossa turma do pré-concurso básico, que vamos iniciar agora, dia 12 de maio. E tenho certeza que isso propiciará para você, né, uma qualidade na resolução das provas de concurso. Pode ter certeza disso, tá? Eu garanto, pela experiência que eu tenho aí de 27 anos de sala de aula. Não é uma experiência pequena. Eu deixo também para vocês aí a parte das questões gabaritadas, para vocês resolverem. Agora, questões de múltipla escolha, para identificarem aí as associações corretas ou incorretas dessas classificações. Em vez de escrever, vocês vão marcar a opção, tá? Bom, foi um prazer imenso, né, fazer parte desse grupo com vocês. Eu agradeço imensamente aí as pessoas do grupo que tiveram interesse pelo nosso trabalho e peço até que coloquem aí, né, compartilhem ou até mesmo divulguem o nosso trabalho, coloquem aí um joinha se gostaram das aulas, certo? Se não gostaram, também coloquem aí que não gostaram, mas digam por que não gostaram, porque a partir do momento que a gente tem uma informação aí do aluno mostrando o que falhou, o que faltou, a gente tem condições de aperfeiçoar o que estamos fazendo, tá? Então, foi um prazer enorme trabalhar com esse grupo, né? Trabalhar com o nivelamento. Eu acho que é uma proposta muito positiva para quem se sente, às vezes, perdido nas aulas de português, nas aulas de matemática. Então, eu acho que foi uma contribuição garantida aí para vocês, para que assistam aulas de preparatórios de concurso, tá certo? Então, aguardamos você aqui no dia 12 de maio, tá? Para que a gente tenha condições aí de tirar o mistério da língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é complexa realmente, certo? Não vou dizer que é simples, mas quando você entende, quando você percebe a lógica da língua, você se apaixona, pode ter certeza disso. Tá? E é isso que eu quero garantir para você. Tá? Um grande abraço e até a próxima.